Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. E sempre lembrando, esse episódio 96 do Solado, a gente está retomando a contagem correta, porque nós ficamos tão perdidos com a volta do Rush que erramos a contagem. E essa é a parte sonora da newsletter que você encontra em solada.com.br. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta. Episódio 96. 96 não é um ano de boas É recordações, um ano, então podemos passar. Para você é um ano de boa recordação, né? Quase, quase perderam para português uma final. Eu não sou- Mas a gente tem que falar, a gente tem que falar desse senhor aqui de trás, só para lembrar que assim, 96 é uma coisa muito engraçada, porque assim, é o ano que a gente pensa, tipo assim, tá, a gente já chegou lá, e agora o que que vai acontecer? E aí, tipo assim, a gente continua a ganhar. E 96 tem uma coisa que eu tava lembrando depois, que pouca gente lembra, Grêmio 4, Juventude 0, final do Campeonato Gaúcho, que é um clássico chute que o Paulo, é um entreveiro na área, o Paulo Nunes chuta, a bola bate na cara do Jardel e faz gol. E aí, tipo assim, o Jardel sai comemorando e o Paulo Nunes sai comemorando meio bravo, do tipo assim, sabe, tipo assim, a bola bate nele e faz gol. Assim. E acho que a comemoração do gol é mais legal do que a comemoração a reclamação dele é mais legal que a comemoração do gol. E o final do ano, que sim, o final do ano, o saudoso bicampeonato brasileiro, o saudoso momento do chute do Ailton, como é que é? Tipo, emulando o seu Inner Neto do passado, aquele, como é que é, aquele lance que você, eu lembro exatamente onde eu estava, em que momento eu estava da arquibancada do Olímpico, eu lembro só como é que é coisas malucas, assim, eu só lembro de uma menina com o lábio pintado de azul, assim, tipo assim, era bonita pra caramba na arquibancada. E eu lembro de, na hora, tipo assim, tá 1-0 o jogo, tipo, o jogo começa 1-0, gol do Paulo Nunes, e você pensa, tá, vai resolver, tipo, vai ser fácil, tipo, a gente vai dar jeito nesse negócio. E o tempo vai, e o tempo vai, e o tempo vai, e o tempo vai, e o tempo não vai. E aí eu lembro de estar ajoelhado, rezando na laje do Olímpico, e aí eu lembro que eu não escuto o gol, eu não vejo o gol, só vejo um... E eu lembro que o meu óculos, tipo, eu tenho que achar meu óculos aqui. E eu lembro que o meu óculos está preso assim, quase cai assim no meio da arquibancada. Acho que se aquele óculos cai, eu nunca mais acho. E aí tem uma coisa assim, como é que é? Coisas que são interessantes. Como ele é 96, 95 tinha sido o ano da Libertadores, 96 é o ano do Brasileirão, vem uma sensação meio Promised Land do Queen's Wright, uma sensação meio Wish You Were Here, sabe? Tipo, porque o jogo foi fim da tarde de domingo, então, tipo, tá, tu ganhou, foi aquelas últimas 3 semanas de dezembro, novembro, dezembro de 96, daquela correria da final, como é que é Campeonato Brasileiro turno e retorno de grupos e depois vai fazendo o chaveamento. E eu lembro de É, sair. não era turno e retorno de grupos, né? Porque eram dois grupos, e aí Isso, você jogava no primeiro turno, você isso. jogava dentro do grupo, o segundo turno pegava outro adversário, aí classificava, fazia as quartas de final, semifinal e final. Isso. E aí eu lembro que, tipo assim, quando eu saio do Olímpico, eu saio feliz, mas eu saio com uma sensação de. Sabe aquela coisa que a gente falou do Promised Land? Tá, e agora? Sabe? Tipo, e agora, pra onde é que você vai? Então, pra mim é muito esse fim de Brasileirão, assim. É, né? Vai ser o final da era Filipão, né? Pro Grêmio. Putz, eu ia dizer, exatamente. E aí, o que é mais legal dessa história, tipo assim, é um Felipão inteligente, não, não vou falar sobre o futuro, mas é o que eu acho legal, que, tipo assim, que eles falam que ele ganha o campeonato e ele pula fora. E aí pergunto pra ele, tá, mas por que que ele falou assim, não, não, como é que era a frase na época? Ah, as minhas broncas já não fazem mais efeito. E que era uma coisa, tipo assim, um raro momento, tipo assim, cara, sai no auge, entende? Sabe, tipo assim, sai no auge e vai desbravar, assim. Né, só lembrando, eu até fui conferir, 96 foi a primeira vez que teve aquele campeonato que foi uma fórmula que vai se repetir depois, que é uma primeira fase enorme, todo mundo contra todo mundo, mas em um turno único, e aí os oito classificam, assim. Exato. Vai manter essa fórmula por alguns anos, acho que até em pontos corridos mantém essa fórmula. E que é uma forma que ela é muito questionada também, porque eu não lembro que ano que é que depois o Santos entra em oitavo e ganha, não tem um negócio assim. É, o Santos vai em 2002, o Santos vai chegar em oitavo e vai ser campeão, assim. Mas, assim,
Era pelo menos assim, os 8 primeiros que classificavam, classificavam depois de jogar com todo mundo. Porque acho que até 95 era aquelas fórmulas, cada ano vinha uma fórmula esdrúxula diferente, assim. A fórmula de almanaque. Ah, mas vamos embora, como é que é? Continuando a série de discos clássicos de 95. Muito obrigado a você que viu todo o nosso especial de Iron Maiden, chacoalhando o X Factor. Foi assim. Eu confesso que depois eu me surpreendi com algumas coisas que foram ditas naquele episódio, tipo assim, como virar o disco do avesso. E hoje eu ia brincar contigo, né, Thiago? Que é o disco da volta dos que não foram, literalmente. Exatamente, né? O Ozzy Osbourne é um disco que é das mais confusos da história da carreira do Ozzy por tudo que aconteceu nessa parte da carreira, porque é o disco pós-aposentadoria, né, do Ozzy Osbourne que ele lança, mas que começa a ser gravado antes da aposentadoria do Ozzy. Então, é uma história muito maluca, assim. Que as primeiras composições desse disco, acho que 5 das músicas da tracklist original, das 10 músicas tracklist original, foram gravadas antes do Ozzy se aposentar, foram compostas inicialmente antes do Ozzy se aposentar. Porque o que aconteceu? Quando o Ozzy vai assim, tipo, vai se aposentar, tipo, o que acontecia? O Ozzy, a gente sabe que o Ozzy ter sobrevivido até meses atrás é um daqueles milagres da natureza, assim, porque a ciência não consegue explicar muito bem como que aquilo tudo aconteceu. PS, perdão te interromper, não tem uma história de que o corpo do Ozzy era meio que naturalmente mais resistente do que o corpo típico de um humano para algumas coisas. Então, mas tem uma história muito maluca que tá naquele livro do I Am Ozzy, que ele conta quando ele achou que ele tava com AIDS. Que ele faz numa das turnês ali, ele faz sexo, ele trai a Sharon com a mulher ali, sem camisinha. E aí tá começando o temor da AIDS, né? O terror da AIDS. Ele vai fazer um teste de HIV e dá HIV positivo. E ele fala: Fudeu, você, tipo, eu tô com AIDS, vou passei AIDS pra minha esposa, que desgraça é essa? E aí o médico chama: Ó, a gente vai refazer os testes porque tem uma coisa meio estranha, assim. Estranha como, assim. A imunidade do seu corpo está uma imunidade de HIV positivo, mas a gente não está conseguindo detectar exatamente o HIV. E aí ele fala, como assim? Poxa. Aí ele faz o teste de novo e fala, ó, você não está com AIDS, mas a sua imunidade tá zoada num nível por tudo que você consumiu, que o fato de você estar vivo é um milagre. É praticamente um mutante. E aí isso é um primeiro wake-up call que ele tem de que ele tem que mudar a vida, né? E nessa situação ele começa a tentar parar de usar drogas, diminuir o uso de álcool e ele começa a ter outros sintomas que começam a aparecer. Em algum momento ele acha que está com síndrome de Down, que de fato síndrome de Down não, mal de Parkinson, que de fato ele vai Anos depois. desenvolver, e ou esclerose múltipla. E aí ele vai fazer uns exames e meio que dá como, ó, você está com esclerose múltipla, só que você está saudável ainda. Então, assim, o que eu posso fazer para você? Acompanha, aproveita a vida, enquanto você consegue aproveitar a vida. E ele fala, pô, faz mais de 20 anos que eu tô nessa doideira de lançar disco, sair em turnê, lançar disco, sair em turnê, lançar disco, sair em turnê. Tô com esclerose múltipla, mas eu ainda tô bem, não sei quantos anos que eu vou ter de vida saudável. Eu quero aproveitar minha família nesse tempo. E aí é quando ele resolve se aposentar. Só que assim, ele vai se aposentar e vai lançar o disco ao vivo da turnê do No More Tears. E a gravadora fala, ó, qual vai ser seu último disco, esse disco ao vivo de despedida e tal. Seria legal se a gente tivesse uns bônus tracks, algumas músicas finais da carreira do Ozzy pra gente lançar. Então, o que que você acha de pegar agora que vocês acabaram uma turnê, que a banda tá entrosadíssima e tal? Vai pro estúdio com o John Purdell, quem acabou de produzir o No More Tears e tal. Grava umas músicas ali, a gente pega umas duas e lança como disco bônus. Aí o Ozzy meio contrariado, não muito, mas ele topa, fala, beleza, vamos lá fazer isso. E aí que começa a gravação do Osmosis, assim. O Osmosis começa logo depois que termina a turnê do No More Tears com o Zakk Wylde, com o Randy Castilho, com o Mike Inez na banda ainda. E aí eles começam a gravar umas músicas ali com... eu não sei, eu tava procurando em qual estúdio que eles gravaram isso, que no Wikipedia fala que foi em Reno, Nevada, numa entrevista o Ozzy disse que foi em Vancouver, mas o John Purdell trabalhava muito em Nova York, então não sei, eu não Parece que em consegui... Paris também, acho que é. Não, Paris já é a gravação na fase final, assim, na hora que... Não essa fase inicial. Essa fase inicial foi meio que nos Estados Unidos mesmo. E
E não sei onde que foi que ele gravou logo depois disso daí. Isso é uma pergunta que você pode fazer pro Mike Ness, talvez ele lembre. Mas o Ozzy, em entrevistas, o Ozzy dizia que eles foram para Vancouver logo depois. E grava umas 7 músicas ali. E a gravadora, quando ouve essas 7 músicas em 1992, ali ainda, fala: pô, legal, por que que em vez disso você lançar músicas novas, você já não lança um disco inteiro? E a gente Dá a pega essas mão e o músicas que braço. você. E as músicas que você gravou com o Sabá ali, a gente pega essas músicas do Sabá e lança como as bônus que a gente quer do Live and Loud, pra ter Live and Loud pra ser trabalho diferente. O Ozzy fala, ó, eu não acho que tem um disco nessas músicas aqui ainda. E assim, se eu vou lançar um disco novo, eu não me vou me aposentar. E o Ozzy meio que aborta, fala, não, quero me aposentar e acabou. Aí a história é essa. Então essas músicas vão ser arquivadas e o Ozzy vai se aposentar. E aí cada um vai seguir sua vida. Só que nesse meio termo é quando, primeiro, o diagnóstico, o Ozzy faz uns outros exames ali de rotina e vê que ele não tem esclerose múltipla, ele não tem Parkinson, não tem nada. Fala, você tá saudável, você tá inteiro, sabe? Você se limpou. Então, e ele começa a falar, Perdão, pô, essa vida de aposentado é chata, né? perdão, o Wolverine Retirement sucks. regenerou. O cara que era o Wolverine, tipo, fator de cura entrou em ação, voltei ao normal. Exatamente. E aí daí ele fala, pô, beleza. E ele tá em casa sem fazer nada e o que eu faço, né, nessa hora? E aí é a hora que ele desencana, assim, né? Vamos tocar a vida, tá chato isso aqui. Aí ele faz o famoso Sharon, eu quero uma banda. E a Sharon fala, pô, mas a gente já despediu todo mundo dessa banda. Eu quero outra. Daí vem aquilo que eu estava contando, Thiago, antes. Daí, assim, nada como você ter dinheiro e poder chamar os melhores da praça. Daí, a primeira coisa que ele faz, ele vai chamar a galera ali. E a primeira banda que ele monta é com o Steve Vai e com o Bob Daisley. Nada como dinheiro, nada como. Nada como dinheiro. O Bob Daisley, assim, que vamos lá, né? O Bob Daisley que tava numa um on-off de relacionamento com ele, porque tinha o processo dos créditos ali que ia e voltava, né? Então as tensões com o Bob Daisley sempre foram e voltaram, assim, né? O Bob Daisley ajuda nas composições No More Tears antes de gravar, quem grava é o Mike Inez, mas o Bob Daisley começa a compor, e aí sai brigado, volta brigado, então, umas tretas enormes ali, né? Mas ele volta com o Steve Vai, e aí eles começam a gravar, só que essas gravações com o Steve Vai meio que não fluem, sabe? E o Ozzy fica ali do tipo, pô, toda hora. Ele diz que uma das coisas que ele diz que ele ficava é que ele olhava, o Steve Vai tocava muito, muito bem e muito bonito. Ele fala que ele não conseguia se concentrar nas músicas porque ele ficava embasbacado com o Steve Vai tocando. Gênio. Ele ficava olhando assim, né? Ele fala, ele compara o Steve Vai a uma borboleta tocando. Ele fala, eu ficava embasbacado vendo o cara e eu não conseguia compor, sabe? Porque ele ficava... Então as sessões não estavam indo para lugar nenhum, mas reza a lenda Steve Vai que tem um disco inteiro de músicas prontas ali que eles resolveram arquivar, assim. Bob Daisley diz também. O Bob Daisley diz que essa demissão do Steve Vai foi uma demissão meio, tipo, o Ozzy não estava gostando muito do material e aí para não ofender egos, falou que a gravadora tirou o financiamento do disco naquela hora e não dava para continuar compondo com o Steve Vai. Mas como desculpa esfarrapada, era só do tipo, não tá dando certo, vambora, assim. Então, assim, né, a gente vai chegar num ponto que tava ali, o Ozzy já tinha primeira tentativa de fazer alguma coisa, foi com o John Purdell ali quando termina a turnê do Live and Louder. Aí tenta fazer o que é a turnê do No More Tours que vai no Live and Loud. Não sei porque eu falo Live and Louder, costume do É a memória do festival, né, do fã. Live and Lourdes ali. Exatamente. Aí parece que em algum momento entra o Michael Wagner para produzir esse disco. E eles começam a trabalhar em cima com o Michael Wagner. E que também não vai, esse material não vai muito pra frente com o Michael Wagner também, assim. E aí, a gravadora chega e fala, entra o Michael Beinhorn em cena, né? E aí, lembrando assim, o Michael Beinhorn é o cara que vai já ter feito coisas como é que é. ah, Aerosmith, é o cara que vai ficar famoso com o Chili Peppers.
tipo assim, vai fazer o Chili Peppers estourar. Então, assim, entra um Vai dar cara. revida, né? Ele vai revitalizar o Chili Peppers mais pra frente um pouco, né? Porque o Chili Peppers estoura com o senhor Rick Rubinho, né? Exatamente. Mas também tem ele na parada. E o que eu acho engraçado é que é o seguinte, tipo assim, parece que a banda, olha como é que é. Ele tá. Ele é o cara do Soul Asylum, Grave Dancers Union. Riverdale Union. Cara, Runaway Train, Never Come Back. Somebody to Chove, que pra mim é uma das músicas que eu mais gosto dessa época. E eu jogava, tipo assim, quem é que tem aí que tem a cara desse momento, que sabe fazer o que a molecada está curtindo e está disponível? Ah, Michael Ben-Horn, então passa pra cá, vem pra cá me ajudar. Mas eu ia brincar contigo assim, como é que é? Vamos pra formação então, vamos pra formação, porque agora Então, antes da formação, só vai, para mostrar o que aconteceu um pouco antes de vai entrar na lá. formação, né? Que o Michael Ben Horn entra no projeto e a primeira coisa que o Michael Ben Horn fala pro Ozzy, ó, você tá tendo problema para finalizar a música? Por que que você não vai trabalhar com os caras que são especialistas em escrever músicas? Hum. E aí ele dá a solução Aerosmith pro Ozzy, né? Fala, ó, beleza, você vai sentar com Steve Dudas, Mike Hudson, Jack Blades, Tom Shaw, Taylor Rhodes, Richard Supa, Jim Valance, e vai compor, assim. Só não E o, apareceu, eu ia dizer, perdão te interromper, só não apareceu Desmond Child na jogada. é isso, né? E o Ozzy, ele fica, no primeiro momento, receoso, porque ele acha que vai ser a fórmula Desmond Child, sabe? Tipo, ó, eu tenho umas 5 músicas, canta aí, vamos ver como fica. E, na verdade, ele acaba gostando de trabalhar com esses caras, porque é um ritmo de trabalho diferente do que ele tá acostumado. Porque até então ele sempre trabalhava com banda. E aí ele tava meio de saco cheio do Steve Vai, porque era aquilo, sabe? Grava com o Steve Vai, tinha uma ideia de um riff e ficava 6, 7 dias para transformar aquele riff numa sessão de música. E aí com esses caras, ele falou assim, tipo, a música podia ser uma porcaria, mas ele sempre voltava para casa de noite com 2 músicas prontas. E isso fez com que ele tivesse uma visão muito mais de todo das coisas que estavam acontecendo do que era antes, que precisava compor uma parte, chegava alguém, juntava essa parte ali, a outra, daí eu olhava para ele e tal, e a coisa esquizofrenicamente ia sendo montada. E com esses caras, ele, pela primeira vez, ele parou e falou, pô, tá funcionando, assim. Ele conta que com o Jim Valance é parceiro do Bryan Adams ali, enorme, o Jim Valance escreve a I Just Want You, né, junto com o Ozzy. E o Jim Valance diz que a esposa do Jim Valance apareceu chorando pro Ozzy uma vez, e o Ozzy fala, por quê? Ele fala assim, não, eu vi, o Jim me mostrou uma música que vocês escreveram e eu não fazia anos que eu não vi o Jim tão empolgado, sabe? O Jim vinha de trabalhos tão complicados com artistas que não gostavam de trabalhar com ele, que ele tava querendo largar tudo. E de repente, assim, ele mostrou pra mim essa música, que era I Just Want You, e ele ficou tão feliz com essa música, como eu não via ele feliz há anos. Então, só tenho que te agradecer por você estar gravando com ele. Então, tem um momento muito assim. E aí, com essas músicas mais ou menos prontas, chega a hora de falar Michael Bernhardt fala, então beleza, vamos botar essa galera e vamos para um estúdio montar uma banda para gravar, né? E aí, de novo, nada que o dinheiro não compre. Vambora. Senhor Jeffrey, também conhecido como Zakk Wylde na guitarra. Um, Zacarias Selvagem, é, um, Zacarias Sauvage. exato. Eu chamo de Jeffrey, porque é muita marra, o Zack. Como é que é? Aí, tipo assim, bah, quem é que eu chamo? Geezer Butler, tipo assim, chama o parça, tipo assim. Geezer Butler recém-saído do Black Sabbath, né? Da turnê do Cross Purposes, que eles tentam montar o Cross Purposes, termina a turnê com os 3 originais do Sabbath. E a coisa não vai para lugar nenhum. Bill Ward volta para toca e o Geezer Butler vai tocar com o Ozzy de novo, assim. Já tinha tocado com o Ozzy ali na turnê do Rest for the Wicked. Beleza, quer voltar? Quer voltar, vamos embora. E aí, e daí para mim é a cerejita do bolo, assim, que é chamar o Dean Castronovo para bateria. Que é, tipo, um super baterista, um super cara, assim, que tem. Como é que é? Ele era. Dean Castronovo é Journey, não é? Um cara muito mais ligado com. Tá no Journey agora, mas naquela época do Jim Castronovo, ele ainda não tava assim.
Mas ele já tinha um currículo fodido, E um assim. currículo super técnico, super, tipo assim, o cara super assim, tipo, preciso de um cara muito bom em que, tipo assim, talento inquestionável. Dean Castronovo, entende? Tipo assim, um hired gun excelente para isso. E É, daí, tinha tocado com Hardline, Bad English, Wild Dogs, as bandas anteriores dele, assim. aqueles, como é que é? E que vai Mas virar. ele era um cara ultra respeitado já, assim, né? Lembro disso, assim. Daí, como é que é? O que que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Chama ainda, tipo assim, tem espaço? Tem. Daí vai entrar um certo Rick Wakeman para brincar na Perry Mason e na Just Want You. Tipo É, assim, ainda como, só pra tipo, colocar, o Jim Castronovo tinha tocado com o Marty Friedman, com o Cacophony, né? não, Então, aquelas bandas de Tony McAlpine. assim, ó, me dá os Então, melhores da era isso. paróquia. Eu lembro disso, assim, essas bandas que eu lembrava mais, assim, porque essas bandas de rádio eu não conhecia direito na época, mas dessa Tony Macapane, o Cacophony, Marty Friedman já eram umas coisas de Oitafola, já eram umas coisas que já estavam mais no meu radar. E aí que eu ia brincar, assim, até na E nossa. aí ele gravou também o Plastic Planet do DZR, né, do Geezer Butler, o solo do Geezer Butler, que é um descasso também. Um disco meio esquecido, assim, infelizmente. Total esquecido, mas acho um descasso com o vocal do Fear Factory, né? E Geezer sempre antenado. Mas uma das coisas que eu ia dizer assim, que até eu tinha colocado no roteiro, assim, e para mim, eu vou cometer uma heresia, mas para mim é a melhor formação de banda do Ozzy. Eu sei que tem gente, eu sei que tem que tem o Randy Rhoads, eu sei que tem o cara, o baterista, aquele baterista clássico dele, que faz um monte de coisa. Ainda ontem eu vi o vídeo dele tocando Mister Tommy Crosby. Aldridge. Tommy Aldridge, que assim, mas essa banda, assim, tipo, essa banda pra mim, assim, é a melhor encarnação de uma banda do Ozzy tá aqui, assim, eu acho. Não, eu tenho certa dúvida de dizer assim. É certamente uma das melhores, mas não é como se o Ozzy tivesse tido formações Não, ruins, né? exatamente, registre sem ato. É, Então é que eu acho que aquela formação com o Rudy Sarzo no baixo e com o Tommy Aldridge na bateria e o Randy Rhoads, pra mim ainda é imbatível ali, né? Don Arden no teclado. Mas, assim, essa gravação que não gravou nada em estúdio, né? Só tem shows, então teria que ver como que essa formação se daria em estúdio. Mas o Zac vem meio que o Ozzy chama o Zac no desespero, porque o Zac já estava ali com o Pride and Glory, encaminhando o Black Label Society, né? Acho que ele lança o primeiro disco solo dele, que é o Book of Shadows. Encaminhando o Black Label Society, ele fala, putz, eu preciso de alguém que eu confie para tocar esse projeto para frente, né? E aí vem o Zac, vem também o Geezer Butler, que provavelmente o primeiro a assinar um contratinho com a Sharon para o retorno do Sabá, né? Que nessa época o Sabá, a Sharon já estava pensando no Ozfest, com o Sabá como formação, com a formação original para ser a banda. E aí eu não sei dizer, agora que eu tô vendo que o Jim Castronovo gravou o Plastic Planet do Dizzy também, do Geezer, que eu também não lembrava, não sei se já não estava trabalhando antes, assim, o Geezer tenha sugerido, ó, Jim, vem você também, ou se foi na emenda, dois pelo preço de um, sabe? Mas fato é que é uma formação ultra técnica boa pra cacete que deu química no Osmosis, porque acho que um dos grandes méritos que o Osmosis tem é de todas essas sessões de composição completamente esquizofrênicas, é um disco coeso pra caramba. então, vamos embora. Como é que é? Nós estamos gravando no dia 22 de outubro. Ele é um disco lançado no dia 23 de outubro de 95, que nem a gente falou. Ah, e uma coisa para a gente não esquecer, a gente está falando do Michael Bernhard. Ele tem o crédito de um disco que já foi, como é que é, episódio passado do Solada. Ele é o cara do Super Unknown do Soundgarden. Então, tipo assim, tem muita coisa que vai comunicar aqui, tem muita coisa que vai fazer uma certa. Como é que é? Eu acho legal colocar quando a gente for falar, eu, pelo menos o Thiago depois vai puxar por outros caminhos, mas é legal olhar também, tipo assim, essa mente que estava por trás, um pouco, e como é que vai ser essa cola que vai juntar as faixas. Vamos para o nosso O jornal. Michael Bernhardt tinha produzido aquela coletânea, né, as músicas novas daquela coletânea do Aerosmith. É por isso que ele sugere para o Ozzy trabalhar, né? Pergunta de Inclusive, uma qual dessas coletânea da músicas, que é a Aerosmith? Walk on Water, o Ozzy diz que gravou também. Não sei se é a mesma música. A pergunta é de qual coletânea da Aerosmith, porque tem um período Não, que aquela Big Ones, que foi aquela que exatamente. saiu. Porque tem aquele período que o Aerosmith vira Emerson Lake and Palmer, uma coletânea todo ano, entende? Tipo,
que a gente tem de novo? Mais uma coletânea. A capa é bonita, mais uma coletânea. Então, É, vamos pro jogral? bora, bora. Ah, chute na cara. Eu Como é tô que é? olhando assim, a discografia do Byhorn, assim, tipo, do Red Hot Chili Peppers, que ele gravou foi o Uplift Mofo Party Plan, Exatamente. que pra mim é o melhor disco do Red Hot Chili Peppers. E o Mother's Milk, os dois melhores discos do Chili Peppers pra mim. Pré-Chili Peppers fazendo sucesso pra caramba ali. Pô, Mother's Milk eu disse que eu gastei, gravei a fitinha e gastei, É tipo, isso. Pra mim, os dois melhores discos do Chili Peppers foram com o Michael Byron. Achei que ele é, tivesse gravado os discos da reunião, mas não, foi antes, assim. Então, corrigindo a informação dada errada neste episódio. é, Erramos a folha. Não matamos Odete Roitman erradamente, mas até porque ela não erramos. morreu. Mas eu queria pegar aqui, deixa eu não errar uma coisa, peraí que nós vamos errar. Ah, não, exatamente, exatamente. Eu tava lembrando muito eu lembro de pegar o- de gravar essa fitinha. Bah. Chute na Cara é uma música que eu acho uma das melhores escolhas de repertório do Back to the Beginning, quando a Lizzie Hale pega essa música para cantar, que é Perry Mason, que para mim assim não tem, assim, ó, clássico, 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 mesmo com eu vou falar isso várias vezes porque irrita em algum momento. Mesmo com o Zakk Wylde relinchando tudo que pode relinchar, para mim é um clássico, clássico, Então, clássico, assim. eu diria isso, assim, que eu acho que o defeito da formação desse disco é ser o Zakk Wylde na guitarra. Porque eu acho que várias dessas músicas, se tivesse um guitarrista mais controlado nisso, ia deixar essas músicas mais legais, assim. Não que eu acho que as músicas sejam ruins, muito longe disso, eu adoro as músicas. Mas às vezes eu acho que o Zac é Zac demais, sabe, assim, Faltou chegar não uma mão precisava o tempo assim. todo, assim. Como é que é? Tem duas brincadeiras possíveis aqui. Uma é que faltou a produção chegar e falar assim, cara, relincha menos, legal, eu sei que você tá aqui. Mas outra eu brinco assim, como é que é na hora de fazer a banda, que tipo, vai desmontar o Pride and Glory, vai voltar. Eu acho que o Zakk Wylde deve ter falado assim, eu volto, mas desde que eu possa relinchar tudo que eu quero nas músicas. É, né, acho que ele tá ajudando, né? Então o Ozzy vai fazer, deixa o cara solto pra fazer o que ele faz bem, né? Assim, o disco tá pesado, não é que não combina, eu só acho que é demais, assim, exagera. Mas assim, a Perry Mason é assinada pelos Ozzy, o Zakk Wylde e o John Purdell, né? Então ela já é aquela das primeiras sessões de composição, talvez, assim, num outro mundo ela poderia ter sido como bônus do Live and Loud, assim, com o Mike Inez no baixo ainda, assim, né? Então, assim, tem uma hora que o baixo do Geezer Butler bum, 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 que dá um peso pra caramba, mas aquilo lá deve ter sido composto com o Mike Inez ainda no baixo. Mike Inez que nessa época já estava na Alice in Chains. O que eu Agora, gosto. o Vai. título Perry Mason, o Ozzy fala que leva a crer que ele tava, a ideia da música, da letra ali surgiu por causa dos processos que ele estava sofrendo ali, né? Então, we need Perry Mason, Precisa de um detetive, um investigador para me de ajudar um nessa. advogado para me salvar, assim, né? De vários momentos que ele coloca ali, né? Tipo, Wake me when it's over, tell me when it's alright, tell me it's alright, né? Me acorda quando essa desgraça acabar e me diga que já tá tudo bem, né? Assim, Sabe aquela coisa, tipo assim, como é que é? Acho que aqui a gente pode fazer uma brincadeira. Tipo assim, tá, já que eu voltei a trabalhar, já que eu voltei dessa coisa de aposentadoria, e essa minha vida, tipo assim, me disseram que a aposentadoria ia ser uma coisa, como é que é? É, o mito da aposentadoria vai ser um momento calmo da minha vida. Não, um momento cheio de processo, cheio de enrolação, tipo, eu achei que eu ia ficar tranquilo agora, não, agora que eu tô o cara mais né, cara? enrolado da face da terra. É isso. Mas é, assim, é musicaça, assim. É legal porque era uma música que. Esse é um disco que tá meio que esquecido do Ozzy, né? Porque quando o Ozzy volta após carreira, ele não toca nenhuma música desse disco, ele só toca, acho que, na turnê dos Moses. Perry Mason, a partir do momento que volta o Zakk Wylde pra banda ali, nenhuma dessas músicas é recolocada no setlist. Então, foi legal no Back to the Beginning trazerem essa música, porque é uma música do meio dos anos 90 ali que a gente cresceu ouvindo e a gente gosta pra caramba. Não merecia ficar esquecida. Pesadona, densa pra caramba, baita, baita solo do Zakk Wylde, né? A gente pode falar mais o que quiser, mas o selvagenzinho ali faz um solo matador.
Riff sensacional também. Assim, eu acho a melhor música do disco, assim, mas o disco é alto nível, o disco mantém um alto nível o tempo todo, e esse é um dos pontos, assim. Acabou virando pra mim um clássico, infelizmente esquecido, assim. Só foi tocada com o Joe Holmes ao vivo essa música na guitarra. Muito louco isso. Eu não tenho nada que quando eu vi que a Lizzie Hale escolheu essa, eu falei, bah, a mina foi certeira, assim, eu olhei e falei assim, bah, a mina foi certeira. Mas achei que a performance não foi das melhores no show, no Back to the Beginning. Achei que ficou qualquer coisa a música, assim. Foi uma boa performance. É que eu acho que nas delas ela foi melhor antes. Ah, segunda música, um Ozzy noiado, que eu brinco, I Just Want You, que pra mim, assim, aqui é onde tá. Passou, agora, pra mim, aqui tá quase, como é que eu dizer assim, o template do disco. Eu vou te levar por um momento mais calmo, meio tenso, eu vou criando uma tensão que vai desaguar no refrão. Isso pra mim tá o template da história. Ah, tem o Sr. Wakeman aqui, já entra de cara. É muito engraçado porque é um disco de 95, eu tava lembrando, esqueci até de pré-perguntar essa, porque aqui é bem aquela coisa que ia ser assim, puro suco de anos 90. Chama um quarteto de cordas, chama uma orquestra, entende? Para dar um tapa aqui na história e vai entrar. Um bom solo do Zakk Wylde, que acho que ele fica um pouco diferente assim. E aí eu gosto daquela hora que ele vai voltar, que o Ozzy vai voltar noiado, volta no outro tom, como é que é do I'm sick and Sick and tired tired of of being this sick and life. tired. I used to go to bed so high and wired. Yeah, Ah, yeah, 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 yeah. yeah. Sabe que ele tá possesso assim, e como é que é? Ozzy noiado, como é que é? Ozzy noiado de amor Should I pela buy myself terra. a plastic water? I guess I should have married Lennon's daughter, yeah. Yeah. Ah, musicaça, musicaça. Assim, na primeira que a gente não falou, né? O Rick Wakeman faz a introduçãozinha tenebrosa, né? Na Permason. É o tema do Perry Mason, não é? Oi? Acho que é o tema do Perry Mason, tem uma história É, pode ser. Mas, mas na I Just Want You ele comanda a música, né? Ele segura. É a música escrita com o Jim Valance, né? Que eu falei um pouco ali atrás, que a esposa do Jim Valance fala que o Jim chorou quando acabou de escrever essa música com o Ozzy, que achou que a música era bonita pra caramba, e ele tava feliz de ter colocado. Uma música legal pra caramba. Foi a música que ele tocou desse disco no show do Monsters de 95, né? Que tinha acabado. Ainda não tinha sido lançado Osmosis, Osmosis ia sair, mas essa foi a música nova que foi tocada naquele show. E assim, musicaça também, bonita, sabe? Legal o jeito de cantar, as letras do Ozzy, I Just Want You, provavelmente pra Sharon, né? Assim. Mas acho que baita música, assim, bem legal. Vale a pena. O disco mantém um alto nível, mas a gente já começa a ver que se Perry Mason começou com uma porrada, esse disco, essa música volta para ser um disco mais introspectivo, que eu acho que o tema desse disco vai ser a tônica desse disco vai ser um disco mais introspectivo, mais adulto do Ozzy um pouco. e aí vai fazer eco, depois te lembro, vai fazer eco com a capa. You are the ghost behind my eyes. Uau, uau, uau. Acho muito engraçado, assim, várias vezes esse influência agradecer o William, influência do rock na mesa. Várias vezes, várias coisas desse disco você vai cantar o refrão. Ele é um disco, tipo assim, a refrãozeira é muito legal. E Ghost Behind My Eyes, assim, bah, outra, assim, que não deixa a bola picar. Ela vai arrastar um pouquinho, mas não deixa a bola picar. Então eu não acho que ela arrasta tanto, acho que ela é uma balada mais introspectiva, assim, sabe? Tipo, continua, assim, uma das críticas que eu ouço pro Osmosis e que eu entendo é de falar que o Osmosis é muito lento, muito melancólico, muito baladeiro, assim, até. E eu entendo isso, sabe? Ghost Behind My Eyes é a música que foi escrita com Mark Hudson e Steve Dudas, que é os caras que escreveram música com Aerosmith pra caramba. Então, música de outsider os compositores externos, né? Tipo, I Just Want You, Ghost Behind My Eyes também. Mas acho que a banda consegue dar coesão pra fazer essa música soar, sabe, soar parecido que como se fosse um disco que tá tendo continuidade, assim. Eu acho que essa é uma das grandes questões que esse disco... Acho esse disco muito redondo do Ozzy. Você vai ouvindo ele, ele tem coesão, ele tem senso de começo, meio e fim. E Ghost Behind My Eyes é uma música bonita, assim, colocada, refrão é legal, acho que assim, você vê.
você consegue imaginar, né, que a grande questão de você ter o Mike Hudson e o Steve Dudas ali é que você consegue imaginar que dá para o Steven Tyler também cantaria essa música e não fica fora do tempo, assim. Só que aí é. Mas aí eu acho que calhou, encaixou bem com o Ozzy, foi bem composto pra caramba. O Ozzy diz que a gravação desse disco foi meio que um desespero de tanto que o Michael Beinhorn encheu o saco dele nas gravações pra fazer takes e fazer mais takes. Ele fica doente no meio disso, tem que parar as gravações, ele tem que parar de gravar vocais por semana porque infecciona a garganta de tanto que. Agora ele fala que tem músicas que ele faz 80 takes pra conseguir chegar, mas acho que o Ozzy canta, consegue fazer o Ozzy cantar direito, né? Não tinha autotune nessa época pra salvar. Exatamente. Quarta faixa, aí é basicamente a formação que está aqui. Compõe Thunder Underground. E para mim é um Ozzy que também volta e diz assim: opa, peraí, eu sou o cara do Sabá. Então, assim, ele vai. Na minha cabeça é uma daquelas músicas que para mim tem quase um pé do tipo. Depois eu vou fazer esse comentário de novo. Tem quase um pé, tipo, um eco meio sabotagem, assim, sabe? Tipo, eu tô tentando modernizar alguma coisa que eu já sabia, já tinha feito no passado. Então, aí tem aquela parte que a gente fala, se o Zac Wild fosse menos Zac Wild, essa música ficaria melhor, né? Não precisa ter tanto. Porque ela é pesadona, assim, você pega assim. Foi das músicas, foi nas duas músicas que tem a assinatura do Geezer Butler que foram compostas quando a banda já estava gravando o disco. Tem muita música que ficou de fora, assim, desse disco, sabe? Quando você vai procurar as informações, tem um disco inteiro que eles tinham de demos para gravar antes deles irem para estúdio. Desse disco inteiro, umas 7 músicas só que fazem parte. Aí tem essas duas novas que entram, tem música que fica de fora, tipo Back on Earth, que depois o Ozzy vai lançar, já estava pronta nessa época. Então tem um monte de música que ficou esquecida, assim, músicas que as pessoas não sabem. E parece que tem no YouTube um Osmosis Bootleg, para quem quiser ouvir, que é só é a pré-produção do que eles tinham levado para quando eles foram gravar o disco inteiro, que eles tinham de músicas prontas para quando eles foram gravar o disco inteiro. Mas a Thunder Underground é uma daquelas que eles compõem em estúdio já quando eles estão gravando o disco. E tem essa parte mais pesada, e aí você vai lembrar um pouco do peso que o Geezer Butler está colocando no Plastic Planet depois ali. Então, eu acho que é uma música legal pra caramba, assim, sabe? Mas também, o Zac podia dar. Ela podia ter menos squealing de guitarra nela que não ia fazer mal nenhum. O peso do riff é legal pra caramba, não precisava. Mas eu acho outra musicaça. E aí, para mim, vem. Agora eu vou fazer uma das heresias do Solado, assim. Aí, para mim, vem, eu acho que facilmente, talvez, a minha música preferida da carreira solo do Ozzy, que é See You on the Other Side. Que eu acho, assim, ó, eu até estava me contendo no pré-comentário, assim, porque cada vez que eu escuto, eu pego alguma coisa diferente dessa música, eu volto para alguma coisa. Eu acho, assim, uma das coisas mais legais. Até o Zac Wild relinchando, tu não reclama aqui, sabe? Funciona. E, claro, tem uma coisa que eu acho, assim, que não é, coisa assim. É triste isso, porque a gente tá falando de uma música que é sobre a pessoa que, tipo, tá falando da amada que morreu e a pessoa tá morrendo no final da letra. É triste falar isso no fim de 2025, depois de tudo que aconteceu. Só que pra mim, assim, e aqui tem influência, a gente não sabe como é que Te Roubando. Ela é composta pelo Ozzy, pelo Zac, pelo Leme, na história, uma das depois que vai entrar. Ah, ela não é um primor de letra, mas é uma letra muito boa, sabe? Tipo assim, não é aquela letra ultra rebuscada, mas que funciona pra caramba. Que eu Que gosto. é, ó, Leme, né, cara? Leme tinha Exato. esse dom de ser simplicidade e falar tudo que ele queria com simplicidade, né? E aquela parte, como é que é? Though I know I must be parted, as sure the stars are in the sky, I'm gonna see you when it comes to glory. Tipo, que ele tá assim, possesso, entende? Assim, ó, é o cara morrendo de amor na versão metal, literalmente. Isso só Ozzy pode te entregar e que não vai virar uma coisa, sabe? E que não vai virar um morrer de amores, mordida de amor, sabe? Tipo, pra mim, assim, eu volto pra ter esse ponto. Eu acho a música mais, é a música preferida da carreira solo do Ozzy. Não diria tanto assim, mas eu acho que é a segunda grande música desse disco, assim. Ela e Perry Mason são, assim, dois clássicos que o Ozzy que mereciam ter ficado no setlist do Ozzy ao vivo ali, enquanto balada. Mas até entendo da See You on the Other Side não entrar, porque acabou ficando Mamma Me Coming Home, ficou a balada do show, né? Então você vai ter muita balada no show, talvez
atrapalhasse um pouco a noção a fluência do show. Mas acho música legal aí a gente vê como a banda redonda faz essa música ter peso e não ficar uma música ordinária, né, o que seria. Que também foi a mesma coisa com Mamma Coming Home do disco anterior. Letra do Leme, das músicas que estavam compostas naquela sessão inicial, logo depois que terminou No More Tears ali, o No More Tours, essa música estava ali. Provavelmente deve ter sido daquelas sessões do Leme, que o Leme já estava gravando antes, que o Ozzy já tinha escrito algumas músicas com o Leme, então essa devia ser daquelas que não terminaram ali e seria finalizada, talvez um dos bônus do Live and Loud no universo paralelo, e que acabou sendo finalizada só nesse disco. Balada bonita pra caramba, o Ozzy canta bem pra caramba. E assim, né, se a gente pensar que essa See You on the Other Side ali foi escrita nessa época de 92, era a época que o Ozzy tava pensando que ia morrer mesmo. Pode ser que tenha essa. Ele tá falando da outra pessoa perder, mas talvez ele tenha o Leme tenha se colocando na posição de quem tá vendo o amigo ir embora, assim. Da namorada que tá vendo o cara perder, pensando no amigo que tá morrendo, que achava que tava morrendo. E aí depois vamos para Tomorrow, que eu acho muito engraçado que assim, ó, como é que é? Mais uma, eu tinha brincado no nosso roteiro assim, mais uma que ganhou um boné da NBA ou da NFL para ficar com cara de anos 90, assim, todo mundo dos anos 90 tinha um boné da NBA ou da NFL. Eu acho que assim, até foi uma coisa que eu tinha comentado com o Thiago semanas antes da gente gravar. É a hora que o disco começa a te pedir um pouquinho mais, mas ele vai entregar. Tem essa diferença, que ele te pede um pouquinho de paciência, mas vai. Mas assim, é o Ozzy possesso de novo. Olá, sabotagem. É você por aqui? Como é que é? Você não, a hora do refrão, você não precisa deixar a luz ligada. Eu já estou acostumado a ser Oh, cego. used to be blind. Sabe, tipo, No more goodbyes. Oh, yes. I'll é, see you. sabe, tipo, é o Ozzy possesso com o gravador outra vez, assim, o Ozzy possessaço, assim, tipo, isso é muito legal. Essa é também das músicas das sessões iniciais, tá? Até que tem a assinatura de John Purdell e Danny Barron, que foram os É produtores do No More muito Tears familiar. e que estavam gravando ali, que estavam finalizando as músicas com o Ozzy ali, né? Naquelas sessões pós No More Tears, pós No More Tours, né? Já. É legal que a música é meio sinistra, né? Dá assim, nesse disco que ele é introspectivo pra caramba, ela é introspectiva e sinistra. É um disco que não se abre pra você. Eu acho que essa é uma das dificuldades que as pessoas têm, porque o Ozzy é uma pessoa que se abre o tempo todo. Mas esse é um disco fechado, ele é introspectivo, ele é pra dentro. Nessa hora que é uma música sinistra, que traz tensão, que traz um grau de de soturno pro disco, assim. E ela vai ficando devagar, depois ela entra no já que ele estoura ali, você vê que ele não estoura pra fora, ele estoura com raiva, ele estoura pra dentro, assim. Sabe? Tipo, eu acho outra musicaça, assim, das músicas esquecidas ali do Ozzy, legal pra caramba, assinada também pelo Zakk Wylde. Bom riff, boa melodia, né? A inicial dele começa meio que uma melodia de riff legal, assim. Musicaça. Faixa 7 também, o Ozzy com os Hired Guns, Denial. Aí é uma música que, tipo assim, não é que eu posso fazer um leve crime, assim, é que é o Ozzy ali, como é que é Denial, lembrando que o outro lado, numa DR, também tem culpa. Mas, assim, ele vai experimentar um pouco, não tem nada de grave, mas é o Ozzy experimentando um pouco aqui pra mim, assim. Então, composta com o Steve Dudas, Michael Hudson. E aí, assim, né? Tipo, o time Aerosmith de volta. Só que nessa daqui eu já não consigo imaginar o Steven Tyler cantando, assim, né? Fico pensando, assim, não dá, assim, né? Não sei se encaixaria a voz do Steven Tyler nessa música. Mas, assim, ela tem uma carinha meio de baladinha já nessa música. Ah, I guess I made you try. Sabe, tipo, coisinha meio canção de Nina. You can tell me I'm okay. Eu até consigo imaginar que não daria para encaixar assim o Steven Tyler, dava para jogar pro Steven Tyler essa música também, daria. Só que eu acho que aqui ela fica pesada assim, né? Na hora que ela entra no refrão de peso, aí é Ozzy, aí é essa formação do Ozzy. Aí você vê aquela cozinha, a sessão rítmica densa pra caramba do Geezer Butler de Castronovo.
sabe? Tipo, também acho uma baita música, assim. Não tá no nível do resto do disco, mas, assim, não me dá cara de filler. E eu acho que é um das coisas que eu tenho desse disco faz eu gostar muito dele. É porque eu acho que o No More Tears tem momentos pra mim que é de filler puro. E esse disco eu acho que ele é coeso pra caramba pra não parecer. O disco flui legal, assim, faz parte do disco, assim. Falamos dele agora, ele aparece My Little Man, a única que sobrou oficialmente da parceria com o Vai. Eu acho muito engraçado, assim, para mim é uma música que chora nos 90, aquela introduçãozinha com o dedilhado de cordas e tal. É, né, o E Zac fazendo meio com som de cítara com a guitarra, o que dá pra imaginar que foi Steve Vai que veio com essa ideia, né? Assim. eu ia brincar como é que é. Se isso aqui, eu até fui conferir o ano, o Fire Garden é 96, se não me engano. Então, tipo assim, se isso aqui entra no Fire Garden como uma bônus, assim, lá tem a participação, não me estranharia, sabe? Tipo, tá um pouco nesse clima Fire Garden do Vai. Essa daí é uma letra que é a letra do Leme, né? Mas Uhum. não ganhou crédito, né? Acharam a letrinha do Leme e colocaram lá. Reza a lenda que tem muito mais coisa que o Leme escreveu que não ganhou crédito, assim. Mas essa dizem que é a letra do Leme. Mas, assim, é uma baladinha bonitinha, né? Eu lembro que quando eu ouvi esse disco, essa talvez tenha sido a única música que me decepcionou. Não porque eu acho que a música é ruim, mas porque quando eu falei que essa música que fez que o Steve Vai, eu esperava outra coisa, né? Tipo, pô, tem uma música que é a música do Steve Vai, pega o CD, tô ouvindo lá, vejo, essa aqui foi escrita com o Steve Vai, pô, mas espera chegar nela, acho que quando chegar nela é uma baladinha, assim, né? Baladinha bem minha linha cueca, assim, então, bonitinha, mas aí você começa a ver, tem os experimentos de guitarra, talvez o Steve Vai elevasse mais essa música do que o Zac fez. Mas aí também entra a parte do Ozzy falando que ele queria que soasse como um disco do Ozzy Osbourne, ele não queria que soasse como um disco de Ozzy and the All-Star Band, assim. Ele não queria que a coisa fugisse do controle em momento nenhum, então não queria muito experimento, não queria nada. Então acho que acaba funcionando, mas eu vou dizer que ela é bonitinha, mas talvez seja a minha música menos favorita do disco nesse tempo todo, assim. E aí o disco talvez estivesse começando a baixar, mas acho que a música é boa, não me baixa muito, o disco vai melhorar dali pra frente, assim. Faixa 9, My Jekyll Doesn't Hide, a outra do Geezer. E assim, se não é o relincho do Jeffrey na guitarra, assim, é total Sabá, entende? Tipo assim, é para um lembrete do Sabá do passado, assim. Essa foi a última música que foi gravada do disco, assim, né? Essa e Thunder Underground foram as duas últimas, mas essa foi a última que terminou, assim, a última música que foi terminada, depois parece que o Ozzy teve que fazer mais alguns takes de See You on the Other Side, que o Michael Beinhorn encheu o saco pra caramba, mas foi a última que o Ozzy gravou, assim, a última inédita, assim, a última, antes de terminar a gravação. E pesada pra caramba, né? E o título é genial, né? O My Jack Doesn't Ride. Tipo, baita baita trocadilho com Dr. Jekyll e Mister Hyde ali. Mas assim, pesada pra caramba, mas também aquele esquema, o pesado sabático, assim, né? Aquele pesado introspectivo pra dentro, né? Não tem nenhuma música que é hard rock anos 80 nesse disco, assim. Então, Ozzy tá bem eles estavam gravando esse disco bem sabendo em que ano que eles estavam ali, Sim. né? Então, eles sabiam que não dava para fazer uma I Don't Wanna Change the World com aquela cara de alegria que tinha uma Desire, assim. Vai fazer pesado, esse é um pesado denso, assim, vai ser aquela coisa mais pra dentro ali. Mas também acho musicaça, acho baita música do Oz, assim. Então, E, sabe, tipo, vai funcionar ali, assim. Aí tem aquela partezinha do meio, né? When it comes for the very first time, tell me what that goes, I think it's my time. Sabe, tipo, foda, sabe? Tipo, na hora que entra naquela parte do meio ali, sensacional, assim. eu acho legal, tipo assim, é quase como o Ozzy dizendo assim, eu nunca vou ser um cara comportado. Eu posso estar numa posição diferente hoje, mas eu nunca vou ser, tipo assim, sabe, tipo assim, nunca vou ser o cara comportado, entende? Tipo assim, eu sou esse monstro e é desse jeito que eu sou. Por aí. O meu Jekyll não se esconde, né? Exato. Não preciso de Mister Hyde, é só o meu Jekyll já tá. Todo mundo já sabe o que que é. Ah, O médico e o monstro, né, em exato. português, o Jekyll and Hyde, pra quem não conhece. E aí a última faixa oficial do disco, All Late Tonight.
baladaça, aí desamba pra balada mesmo, vamos fazer a balada, vamos embora, chama a piano, vamos chamar a piano. É. E eu já vi duas coisas, eu já vi uma coisa, quer dizer, aqui eu vou colocar. Eu já vi gente falando que é o Ozzy lembrando a hora que ele chega em Los Angeles, o começo ali, comendo areia, comendo terrão em Los Angeles. Falam muito, um pouco, tem um pouco dedicada para Sharon. Mas olhando para a letra, para mim é muito ele quase tendo uma DR, uma lembrança com o Randy Rhoads, sabe? Tipo, tem muito sentimento do tipo, putz, o meu parça não tá mais aqui, sabe? Tipo, tem, eu acho que tem um pouco desse callback do passado, tipo, saudades desse tempo, tipo, putz, era pior, mas tipo, eu tava ralando, mas eu tinha o meu amigão aqui, sabe? Então acho que aqui tem um pouco esse clima para mim. Sim, né? Eu acho isso também. Eu tenho a sensação de é uma letra que ele. É uma letra de nostalgia, né? E talvez naquela hora que ele fala assim. Who could imagine such a thing could happen to you? Ele deve estar pensando no. Ele devia estar pensando no Randy Rhoads, né? Quando tá falando disso daí, assim. Mas a música de nostalgia é bonita, assim. É a quarta desse disco, que foram músicas que foram compostas ali naquelas sessões iniciais, né? Você pegar Perry Mason, See You on the Other Side, All the Late Tonight e Denial, né? Que são das 10 músicas, são as quatro que poderiam ter sido bônus do Live and Louder, né? Do Live and Loud, se você colocasse ali. Não, Tomorrow, não Denial. Assim. Ah, bonita a balada, baita solo do Zac, solo bonito, né? O Zac, assim, na balada de piano do Zac, quando o Zac se controla, o Zac é quando ele não quer ser selvagem, né? Selvagem ali, quando ele quer ser só o Jeffrey, ele não quer ser o Zacarias selvagemzinho, ele foi um baita guitarrista, sabe? Tipo, quem ouve o Pride and Glory, os Book of Shadows sabe disso, assim. As baladas do Ozzy colocando. Ele que é puta solo bonito dele, ele que toca o piano da composição da música, baita música ali. Mas, assim, vai lá, é das músicas assim, tipo, termina bem pra caramba o disco pra mim, sabe? Termina bonito, um disco introspectivo, fechado dentro dele ali, num universo denso de anos 90 que pra mim naquela época era o contemporâneo, né? Então fazia sentido ser um disco assim vindo do Ozzy. E pra mim o último disco do Ozzy de alto nível. Depois o Ozzy nunca mais conseguiu lançar um disco de alto nível. E nesses dois últimos do Ozzy que ele lançou ali, que é o Andrew Watch, eu tenho meus problemas com ele. Eu tenho algumas coisas que eu gosto do Black Rain, mas Então, eu é. acho que tem, você consegue pincelar coisas legais nos discos, assim. O Black Rain já é o que foi. Não, eu gosto do disco que ele lançou com com o Gus G, assim, também. Que é o Scream. Tem coisas legais, assim. Porque o Gus G traz uma certa. Um joy de vivre de volta pro Ozzy ali, quando ele coloca. Sabe? Não fica aquela coisa meio do Zac, com os Zac-lismos deles, assim. Exatamente. Mas eu acho que quanto discos, nenhum dos três, nenhum desses três, o Down to Earth, e o Scream ou o Black Rain, eles conseguem se sustentar enquanto discos. Acho que o Não, Down to Earth é uma porcaria, assim, sabe? Tipo, o Ozzy tentando entrar naquele mundo do metal de virada do milênio, que não combina com o jeito dele. O Ozzy é um cara de Beatles, né? Aquela levada beatlesca, baladinhas, assim. Sabe, coisa bonitinha. E aí você tenta colocar o Ozzy fazendo umas músicas com um groovado ali, não tem nada a ver, sabe? Que esse groovizão corny não combina, assim, com ele. é que eu acho que daí o problema, tipo assim, acho que é Dreamer que é É, Dreamer é do Back on Earth, do Down to Earth. não sei se acho que é o Black Rain, tem alguma coisa que eu olhar aqui, que tinha alguma coisa que. Ah, que é I Don't Wanna Stop, que é o Ozzy Felizão. É Ah, isso, depois o Let Me Scream. Let me scream, scream that you wanna, let me hear you scream that you wanna. You exato. know, cara. Legal, mas assim, eu acho que são discos que eu não acho ruins. Assim, acho que o único disco ruim da discografia do Ozzy mesmo é o Down to Earth. Mas, assim, o Black Rain e o Scream, eu acho que são discos ok, sabe? Tipo, passáveis, mas que dariam um single. Se fizer um EPzinho com o que tem de melhor ali, com as cinco músicas melhores do Black Rain e do Scream, fica um EP nota 10, assim. Um EP nota 9,5. Assim. Agora não chega no nível, mesmo assim, não chega no nível do Claro. Osmose.
Vamos para as duas últimas, então. Old Wolves Falling Down, que é ele também com os Hired Guns. É, esse aí com os caras do Styx e Night Rangers, o que pra mim faz todo sentido essa música entrar no disco, porque ela não tem nada a ver com o resto do disco. Acho que ela tem uma pegada diferente ali. É uma música que ele tentou gravar ainda com o Michael Wagner ali nas composições ali, tentou sair. Acho que é a única música que foi tá produzida pelo Michael Wagner antes do Michael Bernhardt entrar pra salvar o disco ali. Mas coisa não tá funcionando, não funcionou muito bem. Eu não gosto muito dessa música, não. Para mim, o problema dela é que daí é que, como ela é faixa bônus, acho que não teve o polimento necessário. Se você pensava que Zakk Wylde tinha relinchado tudo que podia, tadã, tem uma bonus track, ele relincha muito mais ainda. Então, tipo assim, o relincho é forte aqui. E aí tem uma outra bonus tracks que é a Aimee, que é a primeira filha dele com a Sharon. Tipo, acho que rolou uma ciumeira do tipo, você fez uma Come Home, faz uma com a filha. Mas eu gosto, acho que ela Mas não. a primeira filha, que é da Aimee, é da filha antes, pré-Sharon, né? A Aimee é Não, a da Aimee é a filha primeira Sharon. da primeira Sharon, Primeiro da Sharon, certeza? primeiro da Sharon, pega aqui, ó. Exatamente. Não, vamos lá, vamos embora a Wikipédia, como é que ela estava até olhando. Porque isso é muito engraçado. Os três filhos de antes dele, do primeiro casamento, ele não, ele, né, ele, como é que é? Casado com a Thelma Ray, eles tinham a Jessica e o Louis, que Ah, é a nasce Jessica que é a primeira dele, tá certo. isso. Não, E não depois o lembro. Ozzy vai adotar um filho de 5 anos que a Thelma já tinha, que era o Elliot. E aí, na verdade, depois ele vai, quando vai ter depois que ele casa com a Sharon, vambora. A Aimee, nascida em 2 de setembro de 83, a Kelly, 27 de outubro de 84 e o Jack, em novembro de 85. Então é a primeira dessa fase. E Ah, a mais alheia, né? Que menos teve até uma música pra ela, mas não tem. você sempre Pô, tinha viu. My Little Man, né? My Little Man talvez pudesse É, ser da música do Jack, né? a gente vai ver sempre, sempre vê o Jack e a Kelly aparecendo e a Aimee, tipo, e fora os outros três filhos prévios que É, eles. os três filhos do primeiro não aparecem quase nada, né? Exato. Ahn, ok, tipo, eu dou risada porque assim, como é que é? Não faria feio do disco, só tem um pouco como é que é. Love You Till the End, ele vai repetir, repetir. Fica um pouco cafoninha, mas é o Ozzy homenageando uma filha, então ele pode fazer isso, sabe? Tipo, depois de ter feito um monte de coisa, ele tem super carta branca para fazer isso. Não, só para corrigir, né? Até porque não faria sentido mesmo, assim. Ah, o Whole World's Falling Down foi produzida já pelo Michael Beinhorn, até porque o Michael Beinhorn colocou ele para trabalhar com os produtores externos, né? A Aimee foi produzida pelo Michael Wagner, ainda é das sessões iniciais ali, quando ele tentou gravar, antes da coisa fluir, né? Depois que ele tenta voltar, né? Mas é uma música dele com o Zac. Vou dizer que eu acho uma baladinha bonitinha, mas qualquer coisa, assim, né? Não tem nada demais, assim. Eu não vou dizer que faria feio no disco, mas também acho que baixaria o nível do disco um pouco, assim. Não tem qualidade para ser uma música de lado A, eu diria, assim. Pra ser uma E, música de disco mesmo. e duas Eu não coisas que sinto a eu. menor falta desses bônus. Não, Agora não, sim. não. Agora, se quiser pegar, ó, só pra falar assim, tipo, as músicas que existiam nessa época. Tinha uma música que chama Feel So Good to Be Bad, Too Far Gone, Frustrated Yes I'm Hated, Dream for Tomorrow, Say Yeah Yeah, Oh No The Beach Won't Go, My New Rock and Roll. Todas essas músicas são músicas que estão nessas osmoses demos que não apareceram no disco e teoricamente tem demos dela, que a coisa aconteceu assim. A coisa tava ali para colocar. Tem outras músicas colocadas que existiam Falling Up, Can't Get Up, Rasputin, Mother's Crying. Parece que em algum momento alguém pensou em fazer esse disco ser uma rock ópera chamada Rasputin, assim. Então você vê como a coisa é maluca, assim, das composições desse disco. Tem muita coisa que ficou de fora e que tá num arquivo do Ozzy, que agora que ele morreu, talvez acharam, se quiser ganhar dinheiro, vai começar a vasculhar isso daí, e começar a lançar essas demos perdidas, assim. Vai jogar em alguma IA. Uhum. É, vamos combinar pra terminar a música, chama o Zac pra gravar, né? Vamos ver o que acontece ali. E Tô aí, vendo, eu tô no meu espírito Bruce Springsteen, que resolveu, agora que ele vendeu o catálogo, né? O cara deve estar forçando a barra para que ele lance todas essas coisas que ele tinha, todos esses milhões de discos que ele tem arquivados ali, engavetados. ah, Do Ozzy tem um disco aí total engavetado. Tem uma Walk on Water com ele, uma outra que chama Voodoo Dancer também, que ninguém sabe o que aconteceu com isso daí.
Você vai procurar as informações, tem música pra caramba nessa época do Osmose que ficou de fora. Sharon deve já ter upado, deve ter isso num cofre, deve ter upado isso em três nuvens diferentes e deve ter deixado para os netos assim: se um dia der problema, abra isso. Sabe, tipo, in case of fire. Certeza que o Jack já deve estar ali no estúdiozinho, olhando, tá? O que a gente pode chamar, né? De repente chamar o filho do homem lá pra vir tocar. Vem O Adam ajudar a Wakeman. terminar essas músicas. Oi? O Adam Não o Wakeman. Adam Wakeman, o outro filho do homem. O Adam Wakeman também, o filho do Ed Van Halen, Ah, Malcolm, sim, o Mamutinho, ah, o, eu, Wolfgang. eu gosto do O Wolf, Wolfgang. que o Wolf é aquele cara assim, tipo, ah, tá, dá as entrevistas do pai, tá na dele, tá tranquilo. Eu gosto do espírito tranquilo do Wolf, Vamos assim. lá, vamos os filhos tentar terminar as músicas dos pais aqui. Exato. E para não esquecer, essa capa de trás que ela faz muito sentido isso que tu falou, quando é um disco que. E segura esse carinha aí, porque eu já vou falar. O teu nacional, Eu não, é gringo, eu comprei quando saiu isso aqui. Primeiro dia que apareceu lá em Piracicaba, eu fui buscar esse disco. é muito engraçado. Essa capa faz muito sentido, isso que tu falou, é um Ozzy mais quase introspectivo, como é que é? Escura pra caramba, né? As coisas todas olhando pra dentro, né? Vários olhos de dentro Só dele. que é uma coisa que assim, é uma capa que chora anos 90, assim, é Assim, total. forte, estilo chora anos 90. E É, aí, pra ser mais anos 90 só faltou tá batida a máquina, né? exatamente, aquela Osmoses. fonte, exatamente, aquela fonte que imitava a batida da máquina. É aquela fonte que o Garbage usava pra caramba. E ia brincar o seguinte, por que que eu te pedi a coisa? Courrier New, é. Não, é isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, exatamente. Mas é que tinha uma meio já grunjada. O Currenil é a clássica fonte que a gente gritava as coisas de rádio. Mas o ponto clássico é, esse é um disco que tu tá com a versão bonita, ele depois vai ganhar um reissue, mas eu lembro que ele sai naquela versão da Sony Nacional, que perambulou em muito balaio por aí, que é uma edição que eu acho que não tem nem encarte direito, é só tipo assim, só o disco e O encarte dele é daqueles que abre de. eu teria que dar uma olhada, eu acho que isso não tem no Nacional. As imagenzinhas todas soturninhas. Chora anos 90 encarte também. As imagens. Agora eu não consigo mais colocar ele no lugar certo. Eu perdi essa Vai habilidade procurar. de lidar. Agora termina a gravação do episódio, tu vai dar um search no YouTube para um unboxing de como montar a capa do É isso, eu conseguia. Mas é Este isso. hábito de colocar o encarte e tirar o encarte, que estragava o encarte. Ah, não, esse é um disco que se uma hora eu ver ele num preço ok, importado em algum lugar do mundo, tipo, eu sou capaz de dar a dentada, porque a minha versão é aquela versão da Sony, raiz, assim, mas raiz impossível. Faltou alguma coisa? Acho que a gente virou esse disco do avesso, hein? É, virou, né? Até falta essas duas bonuzinhas que estão no stream ali, que eu vou confessar que eu só ouvi no stream, assim. Eu nunca Eu tinha vou levar ouvido elas esses antes. mundos. Nunca tinha corrido atrás também. Exatamente. Agora que eu vou correr atrás para ver essas demos desse Osmosis Bootleg que aparentemente está no YouTube, que se tivesse visto isso antes, teria ouvido antes de gravar o episódio. Deep, como é que é agora? Deep, 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 very deep cuts, Oz. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Falta falar dessas músicas do Bootleg, mas a gente não conhece dela. Então, A gente grava um episódio de 96,5 só para falar disso não, daí não, não, depois. porque daí a gente vai melar a contagem de novo e não, agora que eu voltei a contar certo, tipo, não. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de assinar a newsletter solada.com.br. Como é que é? Um programa e uma última newsletter dedicadas a o Ace Frehley, que infelizmente se foi. Exato. Faltou falar dele, né, direto. Exatamente. Um forte abraço, brigadão.